Sejam bem-vindos, portanto, a Capitólio. No último MV, em novembro, nós não imaginávamos, né, que a tempestade estava tão próxima como foi profetizado. Realmente, o Bruce Telfer ali falou coisas que pareciam longes, mas né, do nada, num estralar assim, com um pequeno vírus, Deus mostra que ele pode inverter as coisas rapidamente, né? Então, como nós já estávamos com planos de fazer campal, independentemente de pandemia, já queríamos fazer campal, então nós aproveitamos e mudamos o MB para cá, porque lá em Santa Isabel foi planejado estar perto do aeroporto e como agora os voos vão ficar muito dificultosos, mais caros inclusive tudo, nós mudamos para cá, construímos o castelo que não estava no plano na época da campal. Então, estamos felizes aqui de receber vocês no primeiro Congresso MV em Capitólio. Ainda mais com esse efeitinho aqui na fumaça, não sei como é que vai ficar na filmagem. Vocês estão me vendo aí na filmagem, YouTube? Alô? Ah, ok, chega mais perto aqui. Bom, nós compramos aqui esse sítio em 2015, na época do MV A Batalha Final, né? E estávamos vindo para cá, nos mudamos em outubro, compramos toda a parte que vocês veem do riacho para lá, né? O plano é que sábado a gente faça o nascer do sol ali caminhando para o topo do Monte Horebe. Então o devocional não de amanhã, mas de sábado será ali no topo do Monte Horebe, se Deus quiser. Mas aquela parte me pertencia também. E aí depois eu pensei, gente, mas é muita terra. E realmente o meu perfil, o IBC, não é tanto de ter internato, escola Madison, o perfil do IAG é mais para isso, de realmente jovens, o meu perfil é mais bastidores, então eu vou vender. Então foi uma boa venda, né, para Diz e para o Lucas, somos ótimos vizinhos aqui, nos entendemos muito bem. E a Betsy com a Dilsa, né, já foi naturopata lá, aluna dela, e o Lucas, como também é suíço, e eu também, então, né, deu certinho. Eles vieram para cá, como ela já contou. E nós vamos então mostrar para vocês o sítio a partir de amanhã. Eu não sei de que forma, Rafael, a gente vai vendo, né? Mas o Rafael, eu queria chamar aqui Rafael e a Cláudia, não sei se a fumaça vai permitir, mas pelo menos o Rafael estão aqui já desde julho, portanto ele está sendo uma força muito grande aqui. Nós agradecemos pela ajuda que ele tem dado à secretária do MV, né? Vocês estão satisfeitos com o atendimento que receberam, né? Graças a Deus. Então, muito obrigado. A gente vai se falando mais e mais agora. Amém. Mas a fumaça já... Deus abençoe. A Betsy vai ter que cheirar um maridinho defumado essa noite. Bom, inclusive nós estávamos montando esse muro, até hoje de manhã estava terminando de montar esse muro, porque era para ser terminado antes, só que a Beth estava com medo e nós todos também, realmente, gente, está balançando. E susto, sabe? Porque já pensou se alguém morre aqui, a criança vem, sobe aqui e a responsabilidade é nossa, né? Mas então, cimentamos aqui uma parte atrás e hoje eu finalizei, mas esses muros de pedra aqui ao redor já tinha. Então nós só complementamos aqui alguns, aquele laguinho lá foi eu que fiz também, já tinha um laguinho. Se diz que os escravos, outras pessoas dizem que não, porque a escravatura foi abolida em 88, né? Mas o fato é que realmente a gente ama esse estilo rústico aqui e eu acho que foi recolhido dos arredores, porque nesse terreno de cima e de baixo tem bem poucas pedras. Então foi recolhido daqui mesmo. No último MV nós não escolhemos o tema do MV que vem, né? Isso também não é frequente. Até março, abril, até a pandemia, a gente não sabia qual seria o tema, qual seria o palestrante, e foi providencial realmente, porque nós mudamos agora, porque as campais, as reuniões campais, como diz a senhora White, deveriam ser mais de estudo do que de sermões. Até porque sermão a gente vê bastante no YouTube, né? Mais estudo interativo, realmente de uma forma livre, vai ser aqui então o forte desse MV, que vai ser sobre Isaías, vários capítulos aí de Isaías, e o MV que vem, que vai ser daqui uma semana, de Zacarias. A gente repartiu MVs, vários MVs pequenos, por causa da pandemia, os limites aí de 30 pessoas por
por reunião, não pode aglomerar mais do que isso. Então, o plano é que agora comece a ter 2 MVs por ano, de novo, né? Já tinha antigamente, mas o tempo de chuva para lá para março, então abril, o final de Semana Santa de abril, ali Páscoa, sexta-feira, o pessoal chama de Santa, mas a gente sabe que... E também em setembro, agora já passou o frio. Se fosse há 2 semanas atrás, gente, a gente ia sofrer, né? Chuva, frio. Bom, então o próximo MV aqui vai ser em abril, já falei, então realmente vai ser uma bênção. Inclusive, antes de eu comprar aqui, o Severino já veio aqui. Que ano, Severino? Então foi alguns meses antes. E ele também gostou, então, ó, desculpa, viu, a gente ter ido na frente, mas quem quiser segunda-feira ir conhecer o IAG ali, tá lá as máquinas, né, trabalhando. Nós agradecemos o Severino aqui por ter abandonado ali. Eu sei que quando tem reta escavadeira, né? Opa, isso é caro, então vamos fazer certinho. Mas os seus moços já estão bem discipulados aí, né? Para estarem aí. Bom, vamos então abrir depois dessa introdução aqui a Bíblia. Nós vamos fazer uma introdução nesse momento ao que vai se seguir amanhã, tá? Amanhã o plano é que nós estudemos a manhã inteira depois desse jejum e à tarde também estudar mesmo, em grupos, com vocês participando, não em forma de sermão, mas sim em forma de conversação, de estudo, tá? Nosso livro-texto será a Bíblia White, tá? Realmente aqui também foi uma bênção desde ano passado, já faz 1 ano e pouco, que tem a Bíblia White disponível e além dos comentários inspirados aqui da Senhora White, que vão nortear nosso estudo, quais capítulos a gente vai estudar, quais profecias estão para se cumprir, ela diz, também as referências cruzadas foram aqui inseridas, as referências cruzadas estão aqui no meio. Quantos de vocês têm Bíblia White? Vocês trouxeram, né? Ou então tem aplicativo, né? Para a gente poder estudar. Por que é importante? Porque além das referências cruzadas, tem o que a profetisa indica, e várias referências cruzadas. Eu também peguei a Bíblia do Silverino para a gente poder complementar, e certamente vai ser ainda mais enriquecido agora para fazer conexão, um pouco aqui, um pouco ali, para saber o que o Senhor quer nos dizer para esse tempo do fim, né? São momentos soleníssimos em que estamos vivendo. E vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1, verso 12. 1 Pedro. A Daniela está com Bíblia aí? Pega lá, a Beth vai lá pegar. A Dani agora já sabe que 1 Pedro fica no Novo Testamento e mais lá para o final. A partir do verso 10. Olha só. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Ó, os profetas para nós, que é o público aqui de Pedro, para vós. Indagando, os profetas estavam indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava. Ou seja, qual o tempo que o Espírito Santo indica? Ah, isso aqui vai se cumprir quando? Daniel não entendeu. Mas, Senhor, para quando que é isso? Isso não me cabe na minha cabeça. Então, eles inquiriram, indagando, quando é que vai se cumprir isso? Nabucodonosor queria saber. Ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, inclusive, né, as profecias não só de eventos, mas também o central é sempre Cristo e a cruz, e a glória que lhes havia de seguir. E agora, verso 12: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, que é no caso de Daniel, né? Não, Daniel, cela, que isso aí é para o tempo do fim. Mesmo princípio. Não para eles mesmos, mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Olha, os anjos querem realmente estudar também, atentar, e toda a natureza geme, querendo o fim, né, dessa crise do pecado, para serem libertos. E quando será que vai acontecer? Agora os eventos finais do mundo parece que já começaram, né? Será que é este o fim?
que vocês acham? É a grande pergunta, né? Editorial da revista, não é o fim. Aí o vídeo lá, esse é o fim? É o fim. Tal, já começou, né? A ansiedade. Mas quantos de vocês estão assim, erguendo os olhos para cima? Amém, Senhor, venha logo, não é? Estamos felizes, estamos aí. É claro que olhando para nós mesmos, para o nosso caráter, nós temos motivo para desesperar, para ver, gente, eu não estou pronto. Mas olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, nós não temos nada a temer. Amém? Desde que você tenha uma relação viva com Deus, esteja se alimentando, crescendo, negando eu, esvaziando o vaso para receber, nós podemos ter essa bendita segurança. Que segurança? Sou de Jesus. Amém? Portanto, não tenha medo quando você vê, quem sabe, quando sair esse vídeo, vai ter acontecido mais algum evento final, algum evento cataclísmico, né? O mundo aí pegando fogo em chamas, em fumaça. Então, não tenha medo. Deus está no barco. Se você, como Pedro, olhar para Jesus Cristo, pode acontecer as ondas se encapelando, você não tem que temer que vai afundar. Olhe para Cristo, não olhe para as dificuldades, para o seu próprio caráter, que está faltando isso. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar. Vamos abrir agora em João 13. Agora, eu recomendo bastante para vocês e para crescimento espiritual, acordar de madrugada. Se você perde o sono, sabe, vai lá numa janela, a minha janela que eu faço oração de madrugada é essa aqui, ó, que está aqui entre a porta e a outra janela. É a do meio. Então lá geralmente tem um sofá-cama, eu vou lá, me dá uma ansiedade, assim, acordo já com vontade de orar. Inclusive, antes de eu adormecer, eu oro, Senhor, me acorde com vontade de fazer oração. Então eu vou aqui olhar o céu estrelado, às vezes abro a janela, o ar puro, assim, e começo a orar, vendo a natureza, uma estrela cadente aqui, ali, sabe? Quando eu era, na verdade, contra acordar de madrugada. Eu achava, não, a noite foi feita para dormir, que é isso, né, Beth? Mas eu descobri que quando eu acordo e sabendo que eu vou ter que dormir de novo, parece que tem alguma coisa especial ali. Alguma magia, mas magia é a palavra errada, mas algo de romântico que eu então depois eu oro melhor. Mas claro, você veja aí a melhor forma que você ora. Se você quer acordar de madrugada e saudar o sol nascendo sempre, né? Cada pessoa é diferente. Mas, esse aqui foi só um parênteses aqui. Olha só, nós vamos nesse MV estudar profecias, certo? Eventos finais nos antigos profetas. Nós conhecemos muitos eventos finais em Mateus 24, Sol, a Lua, Estrela e tal, falsos cristos, Apocalipse, Daniel. Isso tudo é muito importante. Porém, e os antigos profetas obscuros? Isaías tem muitos eventos finais. Então a gente quer saber melhor. E por que é importante haver profecias? Olha só, Jesus disse o seguinte, verso 19: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ok? Princípio importante. Para que a gente possa ter a nossa fé fortalecida, animada, confirmada. E os discípulos também, quando viram que realmente aconteceu ali, os eventos da cruz e tudo, eles foram confirmados e após a crise, quando veio aquela crise lá, então logo após, eles começaram a orar mais e ver o Espírito Santo e assim por diante, tá? Eu vou avançar aqui porque logo mais o Silvino vai falar também um pouco a introdução, mas algumas citações da senhora White. Importa que haja em todo o mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária do que nunca. Reforma no estudo da Bíblia. Nós vamos, pela graça de Deus, então, buscar que formas existem da gente poder inovar, fazer mais de acordo com o que a Sarah White indicava, dar passos avançados. À medida que esta reforma progredir, se efetuará uma poderosa obra. Amém? Amém.
Deus foi muito claro quando declarou que sua palavra não voltaria para ele vazia. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é a mais alta educação, ou seja, o fio vermelho. O Silverino sempre vai buscar ali nos conduzir para enxergar também, além da profecia, a Cristo na profecia, Jesus, aonde encontramos aqui o fio vermelho, o conhecimento de Jesus Cristo a quem ele enviou. Essa é a mais alta educação e ela tem de cobrir a terra com a sua maravilhosa luz. Tem que cobrir a terra. Inclusive, nosso público-alvo também está sendo cada vez mais não adventista, vocês perceberam? Né? Convida no campo, nós estamos aqui já finalizando um tipo Fountain View, com a Betsy, eu, o Júnior e a Carol cantando e com apelo. Pessoal, quer um grande conflito de graça? Mande aqui um zap para esse número aqui. E a gente quer lançar anúncio no YouTube para certos canais ali específicos. Então, tem que cobrir a terra com a sua maravilhosa luz, assim como as águas cobrem o mar. Porque nós suspeitamos que em breve vai começar a ter censura mais incisiva no YouTube, na internet. Então, enquanto há tempo, vamos mandar impresso, né, Silverino? Para cada pessoa, vamos até fazer um box de papelão só para grande controvérsia ali. E o Walter que se segure, viu? Porque vai vir uma chuva ali. Amém. Ó, a Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Olha, esta última geração, termo de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, 339.1. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento, estão se repetindo na igreja. Uau! Quando? Nesses últimos dias. Quer um texto mais poderoso que esse? Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na história. Também a parte tipológica, porém, também a história se repetindo. Ao aproximar-nos do fim, isso aqui é outro texto, tenho visto que deve haver nessas reuniões campais menos pregação e mais estudos. Tá? Isso aqui é só uma introdução agora, para vocês pegarem o fio da meada, e amanhã vai ser estudo. Em outro ambiente, a gente vai lá sentar e abrir a Bíblia e estudar com caneta. Haverá por todo acampamento pequenos grupos de Bíblia na mão e várias pessoas dirigindo um estudo escriturístico de maneira livre, em forma de conversação. Isso que eu li está em Obreiros Evangélicos, página 407.4. Agora, mais um, acho que esse aqui vai ser o último. Considerai as circunstâncias da nação judaica ao serem dadas as profecias de Daniel. Considerai as circunstâncias, nesse caso aqui, de Daniel. Mas o princípio vamos aplicar para Isaías. Considerar as circunstâncias que está vivendo. Porque tem um texto também que fala que os antigos profetas escreveram menos para o seu próprio tempo e mais para o nosso. Ou seja, um texto fortíssimo que amanhã a gente vai mostrar também. Portanto, que circunstância a nação judaica é importante saber? Sim, cativeiro, rei do norte, aliás, rei da Síria, que é o rei do norte, está invadindo o reino do norte, que foi de Israel, já foi para o cativeiro. Para quem que foi Isaías? Então, nesse momento, me convido o Silverino aqui, para que possa dar um panorama geral de quem foi Isaías, em que circunstância, para quem ele escreveu, o público-alvo, que anos, porque é importante nós termos isso também na parte traseira de nosso cérebro, como dizem em alemão, né? Bom, eu gostaria de começar lendo com vocês um pequeno fragmento do livro Grande Conflito, na página 94, se referindo a John Wycliffe. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento, aspiração, assim como nenhum outro estudo pode fazer. Foi assim que John Wycliffe expandiu as suas faculdades e sua mente. Talvez a palavra mais importante que poderíamos destacar ali seria o estudo das Escrituras. Porque, na verdade,
Hoje, a maioria das pessoas fazem leituras. E falando da minha própria experiência, se eu tiver que ler alguma coisa, eu não tenho nem ânimo para pregar na Bíblia. Não tenho nem ânimo mesmo. Porque se nós formos pensar bem, quando a gente pega qualquer texto das Escrituras, ainda que ele, eu estou abrindo em qualquer lugar, ó, deixai a cidade. Qual cidade? Eu tenho que identificar. Porque nela habitou o mal. Que mal? Eu tenho que identificar. Então, não dá para fazer como muitas pessoas fazem, de pegar o texto e começar a aplicar indiscriminadamente. Então, é necessário, de fato, estudar, marcar, entender as expressões para saber, de fato, ao que se refere cada expressão. Por isso, ele quem? É o rei, no contexto, é o profeta, é o soldado. Então, o que eu tenho aprendido é que o estudo adequado das Escrituras é que vai expandir a nossa mente. Entender de fato o que nós estamos estudando. Vamos ver a título de exemplo já em Isaías. Isaías, olhem comigo aí, Isaías, capítulo 7. Digamos que uma pessoa das letras fosse ler esse capítulo. Uma pessoa que não sabe nada de religião, não conhece nada daquilo que conhecemos, lesse esse capítulo. Versículo 14, 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse verso diz respeito a quem? E Mateus confirma isso também, né? Jesus. Mas e na aplicação primária, se refere a quem? Talvez muitos de nós já lemos o capítulo 7, mas nunca identificamos que, na verdade, na aplicação primária, quando foi escrito, escreveu se referindo a alguém que não era Jesus. Essa pessoa aqui é a mesma pessoa do capítulo 8, versículo 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse, Isaías, põe o nome do seu filho de Mear Salal Asbaz, que quer dizer, o significado está no verso 1. Disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se, despojo, apressurou-se, presa. É isso que quer dizer Mear Salal Asbaz. Então, primariamente falando, quando Isaías escreveu, naturalmente é uma aplicação também a Jesus. Mas em primeira instância, era a experiência do próprio filho dele. Porque senão seria difícil, por exemplo, uma pessoa explicar o versículo 16 do capítulo 7. Na verdade, antes que este menino, e o capítulo 8, verso 4, usa a mesma expressão, porque antes que o menino, se referindo ao filho de Isaías, na verdade, antes que o menino, e aqui é o menino do verso 14, Jesus, saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha enfadas será desarraigada dos seus 2 reis. Então, quais 2 reis estavam nos dias de Jesus? Sabemos que não tinha. Então, a aplicação aqui primária, ou seja, a intencionalidade do autor, quando escreveu, era narrar a experiência do nascimento do seu filho. E os 2 reis que seriam removidos são os 2 reis do capítulo 7, verso 1. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel. E, de fato, no ano 734, alguns anos depois de Isaías ter começado seu ministério profético, esses 2 reis foram destruídos pela Assíria. Ok? Então é importante ao estudar as Escrituras saber o que estamos estudando. Porque nós podemos fazer as aplicações, é saudável, especialmente quando já existe uma aplicação feita nas Escrituras. Por exemplo, se você pega um texto lá de Joel, né, os jovens sonharão, os velhos terão em visão, etc. O próprio Pedro, em Atos 2, faz uma aplicação para os seus dias daquele texto passado. E nós temos respaldo também para fazer no futuro. No entanto, para que isso seja feito com segurança, é necessário sabermos, em primeira instância, o que o texto está querendo dizer, através do contexto ou através de um estudo mais aprofundado. Ok? O objetivo, então, vai ser estudarmos o livro de Isaías. O livro de Isaías, ao lado do livro de Salmos, foi o livro mais citado no Novo Testamento.
E a maior parte das citações que existem no Novo Testamento, não a maior parte, uma porção bastante vantajosa do Novo Testamento que se mencionou o livro do profeta Isaías, foi especialmente Isaías 53. Então, o livro de Isaías, na verdade, ele foi mais citado do que o livro de Daniel e o livro de Zacarias, porque Zacarias também é um livro do Apocalipse, é um Apocalipse do Antigo Testamento. Mas mesmo Daniel e Zacarias não foi mais citado. Daniel é muito citado em Apocalipse, mas nos outros livros em geral, Isaías foi mais citado do que o livro do profeta Daniel. O próprio nome Isaías já tem certo significado que conecta-se com o conteúdo do livro, né? Deus da salvação. Poderia ser dito assim o nome Isaías. A palavra salvação, por exemplo, aparece no livro de Isaías mais de 50 vezes, de maneira clara, fora outros aspectos que remontam à ideia de salvação. E as mensagens que Isaías trouxe, elas são intercaladas com juízos e promessas de restauração. Juízos e promessas de restauração. Nenhum outro livro tem esta mesma cadência de abordagem. Juízo, restauração. Juízo, restauração. Capítulo 1, juízos contra as apostasias de Israel. Final do capítulo 1, promessa de restauração. O capítulo 2, a glória futura de Israel. A parte final, o dia do Senhor. Capítulo 3, que está conectado com o 2, vai falar sobre o julgamento de Judá e Israel e Jerusalém. Capítulo 5 e assim por diante. Então, existe uma intercalação muito interessante entre admoestação e promessa de restauração. De maneira que, quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías 50, deixa eu ver aqui, Isaías 52, verso 7, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a palavra, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías, quando apresenta suas profecias, ele tomou um cuidado muito especial para não trazer desânimo em face das mensagens tão duras que ele teve que trazer. O livro de Isaías, ele precisa ser entendido dentro da mesma estrutura do livro de Jeremias e de Ezequiel. No entanto, o livro de Jeremias e Ezequiel, eles falavam da destruição também de Judá, assim como Isaías também falou, porém por parte de Babilônia. Então, se você olha, por exemplo, Jeremias 50 e 51, vai falar sobre Babilônia invadindo Judá e destruindo. E ali vão ter palavras do tipo, sai dela, povo meu, fugi de Babilônia. Várias palavras que a gente entende que é um teor apocalíptico. O mal vem do norte. Agora, quando nós vamos para o livro de Isaías, nós vamos ver praticamente as mesmas coisas, mas a maioria das aplicações de termos que nós já conhecemos ser termos apocalípticos não vai aplicar-se somente à Babilônia, mas à Assíria. Porque quando Isaías atuou, a Assíria era um governo mundial. A Síria tinha acabado de cair pela mão da Assíria, e a Síria era um governo mundial. Então a Síria jactanciava-se de ser um poder que ninguém podia deter. Então depois vocês podem ver, por exemplo, o capítulo 37 e 38 de Isaías, que vocês vão ver como que a Síria atuava. Eles diziam, quais deuses podem nos resistir? Então Isaías profetizou num período delicado e as mensagens precisavam ser banhadas com esperança. Na verdade, ser um profeta não é tarefa fácil. Nunca foi, e hoje, quando as pessoas recebem o dom da profecia, por exemplo, na igreja evangélica acontece muito isso. Ser um profeta nunca foi uma tarefa fácil. E talvez a gente pode até pensar, né, que maravilhoso seria ter o dom profético ou receber uma profecia. Mas quando a gente olha para a experiência desses homens, nunca foi tarefa fácil ser um profeta. Na verdade, Isaías era da linhagem real, filho de Amós com Z, então não é o Amós profeta. Na verdade, quando Isaías começou a profetizar, Amós já tinha cessado seu ministério profético em 755, e Isaías começou seu ministério profético no ano 745, e profetizou por mais ou menos 60 anos.
Ellen White diz isso no Profetas e Reis, na página 310. E na página 305, ela fala que ele era um homem da linhagem real, ou seja, ele estava acostumado ao palácio. Mas ele teve que trazer mensagens muito difíceis. Por exemplo, em Isaías 20, verso 3, ele foi convidado a trazer uma série de profecias contra o Egito. E a propósito, só no capítulo 19 e 20 de Isaías, que são as profecias contra o Egito, a palavra Egito aparece mais de 25 vezes. Então é importante entender esses dois capítulos, por exemplo, à luz das pragas que foram derramadas lá no Egito. E ali ele foi convidado a profetizar um tempo bastante satisfatório, 2 anos, nu. Subia e descia as ruas profetizando nu. Então, eu acredito que eles tinham aquela roupinha por baixo, né? Então, eu acredito que era vergonhoso para um homem estar sem camisa. Então, eu creio que ali o nu que eu pesquisei era só um pequeno shortzinho que os homens usavam, mas era tão vergonhoso que talvez como hoje um homem anda nu. Mas durante 2 anos ele teve que profetizar nessa condição, para mostrar que Deus estava muito insatisfeito com o Egito. Então, ser profeta não é tarefa fácil. E as mensagens eram duras. Por quê? Porque Israel estava mergulhado em apostasia. No capítulo 22 de Isaías, quando veio profecias contra Israel, Israel dizia: vamos comer, vamos beber, vamos folgar e amanhã, se morrer, morramos. No capítulo 30 de Isaías, quando vinha a mensagem, eles se colocavam com rebeldia contra a mensagem. E quando souberam que a Assíria iria contra eles, eles fizeram aliança com o Egito. Aí tem o capítulo 31, que Deus condena a atitude de Israel buscar aliança com o Egito. E Deus diz: vocês vão buscar apoio dos egípcios? Eles nada são. Então ele tinha que ser cauteloso por causa das circunstâncias em que o povo estava inserido. Ok, vamos avançando. Não foi só para o rei. Não precisa. Sempre que eu esquecer alguma coisa, pode me falar, se eu esquecer de algo. Ele, na verdade, era um profeta do sul. Se vocês olharem aí o capítulo 1 de Isaías, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Outro detalhe é que um dos profetas que teve um ministério mais longo, em que ele atuou com muita consistência, foi Isaías. Ele atuou cerca de 65 anos. Ativo ministério. E ele atuou no dia desses 4 reis. E nos dias do 5º rei, ele foi morto. Foi cerrado ao meio. E diz a tradição, né, que ele teve uma perna hasteada para um lado e para o outro lado, e com aquelas serras, né, antigas, né, que eu já até trabalhei. Não deve ter sido uma tarefa fácil. Manassés foi quem tirou a vida de Isaías. Isaías começou seu ministério profético, então, no ano 745. 5 anos mais tarde, a sua voz se uniu à voz de outro profeta chamado Miqueias, de maneira que as profecias de Miqueias e Isaías estão ali, juntinhas. Tanto que muito da linguagem de Isaías a gente vai encontrar em Miqueias. No entanto, Miqueias era um homem do campo, uma linguagem mais simples e direta. Isaías era um homem versado em letras e também em conhecimento até geográfico, da maneira que ele dispõe as suas mensagens referindo a outras nações, um homem culto. No ano 740, então, Miqueias começou a profetizar. Miqueias profetizou até o ano 699 e Isaías até o ano 685. Então, embora ele fosse de Judá, do reino de Judá, as suas mensagens foram aplicadas ao reino do norte, Israel, e parte do seu ministério ao reino do sul, Jerusalém. Contudo, em 722, poucos anos depois do início do seu ministério, Israel foi totalmente destruída. Israel foi totalmente destruído pela Síria. E aí o seu ministério canalizou-se somente para o reino do sul, Judá. Outra pessoa que profetizava de maneira exclusiva para o norte foi Oséias. Somente para o reino do norte Oséias profetizou. E antes de Oséias, o profeta Amós. E antes de Amós, teve outros profetas não canônicos e outros profetas conhecidos, mas que não escreveram livros, por exemplo, Elias e o outro, Eliseu. Então, Isaías tinha uma grande missão, advertir o reino do sul e advertir o reino do norte.
O objetivo, em primeira instância, era trabalhar mais com Israel, porque a destruição de Israel estava mais próxima. Israel seria varrido no ano 722. E Jerusalém veio a ser varrida no ano 586, bastante tempo depois da morte de Isaías. Então vamos avançando agora. O livro de Isaías, ele é dividido em algumas estruturas principais. Se nós formos avaliar, do capítulo 1 ao capítulo 21, ele vai mencionar juízos contra várias cidades. Elão, Moabe, Egito, Síria, Assíria, entre outras, inclusive Israel e Judá. Do capítulo 22, com exceção do 23, que é contra Tiro, não sei porque está dentro dessa seção onde os juízos eram contra o povo de Deus, do capítulo 22 até o capítulo 35 vão ser juízos contra Israel e Jerusalém. Já dos capítulos 36 a 39 vai ser a história de Ezequias, que também é interessante, ela está encaixada ali. Do capítulo 40 até o 44, 43, na verdade, vai falar sobre a experiência de Jesus, o ministério de Cristo, etc. 45 a 49 vai falar sobre Ciro, destruição de Babilônia, todos esses aspectos. E dos 50 em diante vai ser a restauração final de Jerusalém. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, é necessário termos algumas coisas em mente. Essas coisas também precisam, na verdade, ter em mente ao estudar outras coisas. Palavras importantes que nos conectam aos eventos finais. Por exemplo, olhem o capítulo... Vamos aqui no capítulo 2, bem pertinho do começo. Capítulo 2. Verso 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Então nós já sabemos que esta profecia foi direcionada a quem? A Judá e a Jerusalém, o Reino do Sul. Outro detalhe, antes de a gente ler o verso 2. A gente sempre precisamos entender o seguinte, que quando nós lemos esses versículos aqui, a nossa tentação é já aplicá-los para o final. Mas para a aplicação ser mais segura, é melhor entender antes para quem foi a aplicação primária, lá no começo. É igual Joel 2:2. E naquele dia haverá uma nação poderosa, um povo que nunca houve, um povo que nunca houve desde a antiguidade, nem haverá no futuro. Então, se a gente aplica prematuramente, pode fazer uma aplicação não boa, porque ali não está se referindo aos 144 mil ou ao povo dos últimos dias, mas se refere à Babilônia. Então, o mesmo pode acontecer em qualquer livro desses que tem um teor profético maior, se eu não entendo, em primeira instância, para quem aquela pessoa escreveu. Verso 2: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Ok, isso aqui foi escrito para Jerusalém. Vocês conseguem se lembrar em algum momento que isso aconteceu? Porque era uma profecia, então aconteceria no futuro. Vocês conseguem se lembrar, pelo conhecimento que vocês têm? Houve algum momento da história, a partir desse momento aqui, lá do ano 740 a.C., houve algum momento da história em que as nações buscaram Jerusalém dessa maneira para aprender da lei, aprender sobre Deus? Só que foi antes. Salomão foi antes. Alguém se lembra? Na verdade, não vai ter nas Escrituras. Então eu tenho que pesquisar as Escrituras. Não vai ter. Se isso não se cumpriu em Israel, e nós já estudamos a Bíblia muito, né? Todos aqui são estudiosos. Se isso não se cumpriu, naturalmente isso é jogado para quando? É jogado para o futuro. Então haverá um tempo em que isso vai acontecer. E isso aqui está conectado a Zacarias 8, 21, 22. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra de Deus. Isso nunca se cumpriu na história de Israel. Então, naturalmente, esta profecia tem que ser colocada para onde? Para o futuro, para os últimos dias. Ok? Agora, outra questão que nós precisamos ter em mente. Ainda no capítulo 2, verso 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas. Nós nos identificamos com essas palavras? Sim. E nas covas da terra,
do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele fizer o quê? Se levantar. Ok, o que a expressão ou a palavra se levantar quer dizer? Fim do tempo de graça. Lembra quando no ano 34 a porta da graça se fechou para Israel? Romanos 8,34 diz que Jesus está assentado à destra de Deus fazendo intercessão. Hebreus 8,1, temos a destra de Deus, um sumo sacerdote, etc. Ok, então Jesus sentado é sinônimo de intercessão. Jesus de pé, fim da intercessão. Atos 7,56. E Estevão, fitando seus olhos ao céu, disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus de pé à destra do Pai. Então, quando Jesus estava de pé, só que quando ele subiu 3 anos e meio antes, ele estava sentado. Então, quando a porta da graça se fechou para os judeus, ele foi visto de pé. Acho que é o capítulo 8 ou 7, não sei, de Amós também fala que Amós viu Jesus de pé, porque a porta da graça ali tinha se fechado para Israel em 722 e foi destruído. Daniel 12:1, naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então, quando você vê essa palavra, Jesus se levantando para assombrar a terra, o que seria então assombrar a terra? As pragas, as 7 pragas. E aí vocês vão começar a identificar palavras. Essa palavra levantar-se aparece no verso 21 também, que Jesus se levantaria. No capítulo 3, porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Isso aconteceu em algum momento em Jerusalém? Aconteceu 2 vezes, né? Jeremias 52, no ano 586, e Lamentações também 3 e 4, diz que o povo padecia de fome, e no ano 70. Mas isso aqui, será que vai se cumprir de novo? É possível. E se você avançar na leitura aqui do capítulo 3, verso 13, e o Senhor se levantará para pleitear, e se porá de pé para julgar os povos. Fechamento da porta da graça. Então, se você for avançando, você vai ver que as palavras ira, afinal, a palavra ira vai aparecer muitas vezes aqui no livro de Isaías. O que quer dizer, dentro do apropriado contexto, Deus derramando sua ira? Então, nós precisamos estudar bastante, não só o livro, mas aquilo que envolve a mensagem do profeta. Por exemplo, Isaías profetizou dentro de 1 Reis, capítulo 14 a 21, porque no capítulo 14 vai falar sobre o reinado de Acas em diante, no capítulo 21, o reinado de Manassés, e 2 Crônicas 26 em diante. Então, dentro desses capítulos, as histórias ali são relevantes, por quê? Porque estão relacionadas ao ministério profético de Isaías. Então, quando eu olho 2 Reis, capítulo 14 em diante, eu já sei, nesse período aqui, enquanto tudo isso acontecia, quem profetizava? Isaías e Miqueias. Então, algumas coisas eu não vou conseguir encontrar ali. Por exemplo, Isaías 3, verso 4, se eu não for para 2 Reis e ver como foi má a gestão de Zedequias, Jeconias, de Eliaquim, Joaquim, eu nunca vou conseguir interpretar quem seriam essas crianças. Eu vou ficar, mas quem são essas crianças? Quem são esses meninos que vão governar? Quem é esse homem nobre que disse que não quer governar? Quem são essas mulheres que serão colocadas por governantes em Israel? No sentido de líderes fracos. Se eu não avanço para esses outros livros, que também são cobertos pela mensagem do profeta, vai ser difícil interpretar. Então, nesse sentido, a Bíblia é um todo. E dessa maneira a gente consegue interpretar. Então, o nosso objetivo foram selecionados alguns capítulos, estudar sistematicamente alguns capítulos e algumas partes de alguns capítulos, para tentarmos entender de maneira muito prática o que o profeta quis nos dar com as mensagens que ele trouxe. Inclusive, eu vou conversar um pouquinho com ele depois. A gente vai talvez acrescentar mais um capítulo, outro, para que, né, nesse sentido da pirâmide, de um fundamento bem posto, quem sabe vamos ter que começar um pouquinho antes, depois. O fato é que a gente vai pular muito de um livro para outro, tá? Então já vão aquecendo seus dedos aí,
cuidado com o coronavírus para não pôr a mão na boca para folhear a página, né? Sei lá. Mas, é? Tá bom, deixa eu fazer uma oração então, daí o Rafael vai dar umas orientações, tá joia? Se ele vai orar conosco, vamos. Nosso bondoso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, queremos te agradecer por termos nesse momento como teto um céu estrelado. E no passado, quantas vezes os valdenses não tiveram essa experiência de estudar à luz das estrelas, com uma fogueira para aquecer o corpo? E quantas bênçãos eles não conquistaram? Da mesma maneira, gostaríamos de pedir que as bênçãos que outrora eles conquistaram, o Senhor não nos prive delas hoje. Que esse congresso possa ser um diferencial na nossa vida, de como vamos, a partir dele, olhar para as Escrituras e estudá-la, para que ela nos dê o poder que nos habilitará a estar de pé nesses últimos dias. Nos abençoe nesta noite, nos dê bons sonhos, fale conosco, assim como o Senhor falou com os homens no passado, e o Senhor, nesses últimos dias, deseja se comunicar de maneira muito íntima conosco, especialmente através da palavra. Essas bênçãos pedimos em nome de Jesus. Amém.